Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Que bom estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus. Para mim, de maneira especial, aqui nessa igreja, a primeira igreja que eu estive como pastor, ainda como aspirante, mas não auxiliar, e a gente se sente abraçado. Muito obrigado. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Você já pode deixar aberta aí no livro de Ezequiel. Alguns de nós já nos conhecemos, outros não. Meu nome é Daniel Azevedo. Estivemos aqui em 2016, 2017. Depois fomos para Valença. Depois estivemos no Ceará, desde 2019, no sul do Ceará. Depois mais perto do litoral, passamos por Sobral, por fim no distrito de Forquilha, e vim para um curso aqui pertinho. E aí falei com o Dadá, estava com saudade, e ele disse: não pode ir que eu vou te receber. O Dadá é meu alfaiate. Obrigado pelo acolhimento. Ezequiel, capítulo 37, por favor. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Eu vim da pregação na igreja do Andaraí. Quando eu cheguei lá, foram fazendo algumas perguntas para mim a respeito de algumas postagens no Instagram, postagens sobre agricultura e coisas parecidas. Vocês vão entender isso por fim no testemunho, tá bom? Ezequiel capítulo 37, fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus, aqui estamos nós mais uma vez, não para ouvir voz de homem, mas a Tua voz. Que seja o Teu Santo Espírito sobre mim e no nosso coração, para termos sensibilidade, não somente para ouvir, mas para entender o que o Senhor quer nos dizer hoje. Portanto, te pedimos o perdão dos nossos pecados, esses que são barreiras entre nós e o Senhor, porque temos a certeza, e a Tua palavra nos diz, que a Tua destra não está encolhida de maneira que não possa nos alcançar,
os teus ouvidos não estão tapados de maneira que não possam ouvir, mas são eles os nossos pecados que fazem essa separação. Te suplico, Senhor, pelo sangue de Jesus e por seus méritos, perdoa todos os nossos pecados, abre o nosso coração e nos ajuda a viver a mensagem que tantas vezes chega até nós. Gratidão pela vida e por tudo mais que o Senhor tem nos proporcionado. Fazemos essa oração cientes que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37. No livro de Ezequiel capítulo 37, nós temos e entendemos isso enquanto adventista como parábola, a parábola do vale de ossos secos. Conseguiu abrir a sua Bíblia? Acho que nós vamos ter na tela também, não sei. Mas acompanha comigo, a gente vai tentar extrair algumas lições importantes para nós. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos tentar interagir, são coisas simples em português, claro, mas quando a palavra de Deus diz veio sobre mim, quem é o mim nessa causa aqui? Quem? Ezequiel, o profeta. Então o profeta está dizendo que veio sobre ele, e veio sobre ele a mão do Senhor. Às vezes a gente usa no nosso linguajar, tem cuidado, porque em algum momento Deus pode pesar a mão sobre ti. Não foi o caso. Deus não estava pesando a mão sobre Ezequiel, senão Deus estava chegando para Ezequiel com o propósito de mostrar grandes verdades. E ele diz que a maneira que Deus encontrou para chegar com a mão sobre ele foi levando-o pelo Espírito do Senhor a um lugar, para alguns, asqueroso. Por quê? Porque era um vale cheio de ossos. Imagina um local onde se coloca os ossos de um matadouro. Não é um lugar agradável. Ainda que se passe o tempo, o que a gente vai encontrar por lá são vestígios de morte de algo ou de alguém que viveu. E no contexto de Ezequiel não era um animal, não eram ossadas de animais, eram ossos de seres humanos. Lembrando, isso é uma parábola. Ele não se encontrou de fato nessas circunstâncias, mas Deus deu uma visão para ele, para que ele pudesse voltar ao povo e trazer essas lições, as mesmas que eu vou tentar trazer para vocês, para nós, nesse momento. Tendo em vista que ele agora já se encontrava num lugar cheio de ossos, a Bíblia no verso 2 continua a dar mais alguns adjetivos a respeito dessa situação. Ele me fez andar ao redor deles, dos ossos, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Não eram qualquer tipo de ossos, eram ossos sequíssimos. Aqui na Bahia a gente chove, tem mais chuvas do que no Ceará. No Ceará, quando o gado morre por praga ou acidentes, geralmente eles jogam assim pertinho da estrada, e a gente vê ali, passa muitas vezes num único local, e a gente vê a degradação, e em pouco tempo os ossos daqueles animais ficam sequíssimos, esbranquiçados, porosos, sem vestígio de cartilagem, nem de pele, porque a raposinha passa lá, leva um cadinho, o tatu come um pouquinho e fica daquele jeito. Só para que a gente entenda o tamanho do milagre. Não foi alguém que acabou de morrer, eram ossos antigos e sequíssimos. Na continuação do diálogo de Deus com Ezequiel, a palavra de Deus diz assim: então me perguntou, Deus perguntando a Ezequiel: filho do homem, será que estes ossos podem viver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Alguns que fazem a leitura rápida desse trecho acham que esse tu sabes, o profeta tutubiou, ele teve alguma dúvida, mas não é sobre isso. Na verdade, Ezequiel tinha um relacionamento íntimo com Deus, e ele sabia, obviamente, na soberania de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando Ezequiel diz para o Senhor, tu sabes, ele também está dizendo, depende da tua vontade, Senhor, porque tu és o soberano. Se tu quiseres que eles se levantem, eles vão se levantar.
Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. E nós temos colocado o Senhor como soberano na nossa vida. Eu lembro daquela música, né? Se Deus quiser, Deus é Deus. Se receber a cura, Deus é Deus. Se eu não receber, Ele também é Deus. Eu tenho assistido na vida de alguns queridos irmãos fortes na fé a mesma coisa que Ezequiel viveu. Lembro de no ano passado ter acompanhado duas irmãs que infelizmente em algum tempo foram amarguradas pela vida por causa de cônjuges que não respeitaram o casamento, e elas carregaram aquilo para o coração e não conseguiram liberar perdão por muito tempo. Uma acabou desenvolvendo um câncer no útero, a outra acabou desenvolvendo um câncer no pâncreas. A história delas é muito parecida, inclusive no período da morte das duas. Em questão de 2 anos elas descobriram, em questão de 2 anos elas pereceram. E apesar de no princípio elas não terem conseguido liberar esse perdão tão essencial para nós avançarmos, apesar de elas terem amargurado por muito tempo, os últimos dias dessas duas irmãs foram dias muito lindos, porque elas demonstravam uma confiança fora do comum. Eu me lembro da irmã Socorro, eu ia visitá-la, ela estava em estado de apodrefação, em vida, e sentindo dores no meio da visita, ela só dizia: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e confiadamente foi até o fim, segurando na mão do Mestre. Às vezes a gente solta por muito menos. Quando, por exemplo, a gente quer fazer as nossas escolhas sem consultar o Senhor. Queremos decidir os nossos relacionamentos sem consultá-lo, queremos escolher a nossa profissão sem consultá-lo, ali dá mais dinheiro, aquela menina é mais bonita, e a gente começa a incrementar as nossas decisões pelos nossos achismos, e a gente acaba encontrando, por fim, a miséria das nossas escolhas. Mas vamos continuar para extrair um pouco mais de lição. Confiar na soberania de Deus é importante. No verso 4 diz assim: então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Esse Espírito escrito na tua Bíblia está escrito com maiúsculo ou minúsculo? Então, sobre o que nós estamos falando? O fôlego divino. Deus estava mandando profetizar sobre aqueles ossos para que houvesse fôlego de vida sobre eles. O que na Bíblia no original chama ruá, aquele mesmo sopro que foi colocado no boneco Adão antes dele ser homem, certo? Ou para ele se tornar. No verso 5 diz: assim disse o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse era o mandado de Deus para que Ezequiel agisse. Será que Ezequiel foi tardio? De maneira alguma. No verso 7 relata isso. Ele disse: então profetizei. Deus mandou, obedeci. Deus mandou, logo fiz. Deus tem mandado a gente fazer tanta coisa, né? Os mandamentos de Deus são eternos, são lindos. E sabe, apenas um parênteses, nós temos que observar na nossa própria vida o que está faltando para a gente poder estar mais alinhado com o Senhor. Se os mandamentos de Deus são lindos e eternos, por que a gente continua, por exemplo, desonrando a Deus no seu dia? Nós somos adventistas do 7º dia e não entendemos ainda o que é o 4º mandamento. Não estou falando dos outros, que daria semanas de orações. Mas alguns de nós vamos voltar hoje para casa e daremos para os nossos filhos, porque queremos dormir, no telefone para eles ficarem jogando Free Fire ou coisa parecida. Enquanto o Senhor vem nos dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a honra e glória do seu nome. Nós somos a igreja
A igreja não são as paredes, e o mundo precisa da igreja para ouvir o Senhor, porque, muito obrigado, porque Ele escolheu que fosse assim. Em 2 carta de Pedro, no capítulo 1, verso 9, diz que vós sois nação santa, povo eleito, sacerdotes e sacerdotisas reais do Senhor, propriedade exclusiva dele, com a finalidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, esse Evangelho vivo, que traz transformação, e de fato traz. E se a gente crer e nos colocarmos à disposição como ferramentas, ontem em um pequeno grupo, nós falamos sim, nós somos como vaso de barro e precisamos de um elemento essencial para cumprir essa missão. Dentro de todos os contextos que nós estivermos inseridos, que seja na sala de aula, no pátio, que seja na faculdade, no trabalho, ou em qualquer outro contexto, devemos ser bons representantes, corajosos em pregar o Evangelho, inclusive em silêncio, com os nossos atos, para que estimule os outros a perguntarem por que você é diferente? Por que você agiu dessa forma? Por que você não come tal comida? Eu me lembro, outro dia eu estava cuidando de uma igreja e os líderes da igreja pediram para que eu falasse com os jovens, não foi aqui, foi no Ceará, porque a maioria dos jovens estudavam em escolas públicas e as merendas que ofereciam sempre tinham alguma coisa de porco, e eles tranquilamente comiam de tudo que era ofertado. Aonde estão os Daniéis e os seus amigos do nosso tempo? Aonde estão os pais e as mamães discipuladoras de filhos resistentes às tentações? Temos uma obra a fazer, precisamos ser corajosos o suficiente para, em nome do Senhor, proclamar bênçãos sobre a nossa casa, buscar o Senhor diariamente através do culto familiar. Isso não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, e de avançar um pouco mais nessa comunhão, ao ponto de crer que tudo é possível se o Senhor quiser. E nós muitas vezes temos nos colocado tão tímidos, para não dizer covardes, em situações, por exemplo, que Deus quer levantar a sua igreja com o dom de cura, afinal isso faz parte do fruto do Espírito, os dons que Ele quer derramar sobre nós, conforme lhe apraz. Homens e mulheres que não temem buscar a Deus, que entendem quando Deus envia um sonho, mas parece que há uma inaptidão da igreja de receber testemunhos como esse. Outro dia eu fui testemunhar sobre uma situação que nós tivemos com um anjo, uma audiência com um anjo durante quase 1h30. Parte da igreja estava dizendo que o pastor estava mentindo. Se a igreja não está preparada para entender o ministério dos anjos, vai estar preparada para morar com Jesus eternamente? Conversando com uma amiga a respeito de sonhos que Deus nos dá, a gente chegou a um fator comum. Não é em todo lugar que a gente pode testemunhar a respeito dos sonhos, porque há incredulidade no nosso meio. Enquanto isso, Deus quer fazer coisas ainda maiores, e a gente lembra do tema da chuva ser hoje. Coisas muito maiores há de acontecer, e Deus quer nos usar de maneira superior a como tem usado nesse momento. Estaremos prontos para tal feito? Ou Deus não vai encontrar fé no nosso meio? Nós servimos a um Deus transcendente, que olha para um vale de ossos secos e enxerga além daquilo que a gente pode imaginar. Verso 7 diz então que ele profetizou como havia sido ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Lembre-se que era de sobremodo numeroso. Só que os ossos estavam todos misturados. Os ossos do dia estavam misturados com o meu. Minha cabeça estava no colo do Judácio. O fêmur da Renata estava lá junto com a tíbia do Felipe. Estava tudo misturado. Então, se houvesse um milagre de juntar os esqueletos nominalmente, todo bonitinho, seria um milagre, sim ou não? Nenhum de nós faríamos tal coisa. Se fizéssemos os exames que a genética já tem à disposição, demoraríamos algum tempo para juntar tudo bem direitinho. E ainda correríamos o risco de errar. Mas Deus poderia fazer esse milagre tranquilamente, mas Ele não queria fazer o milagre até o ponto de juntar os esqueletos.
Deus não quer fazer um milagre somente de nos apresentar o Evangelho através do estudo bíblico. Ele quer fazer muito mais. E nós vamos compreender isso ao final. No verso 8 diz assim: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles com E maiúsculo ou E minúsculo? Não havia neles o sopro de vida. Se Deus juntasse só os ossos, já seria um milagre. Quanto mais tornando-os defuntos. Um defunto bem bonitinho, está ali. Também seria um milagre, sim ou não? Mas faltava sobre eles o Espírito. Não era suficiente até o defunto. Precisava do Espírito. E no verso 9 diz assim: então ele me disse, Deus falando ao profeta: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venham dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre sobre esses mortos, para que vivam. E obviamente, obediente, como todos nós devemos ser, o profeta diz no verso 10: profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Amém? Amém. Milagre pronto, terminado, sim ou não? Sim. Fantástico. A gente vai ver alguns detalhes a partir de agora. Eu vou contar um testemunho de um amigo meu. Contarei para terceira pessoa. Conheci um amigo de ministério, que hoje já não está mais no ministério, entregou as suas credenciais. E a história dele é mais ou menos assim, para que vocês entendam, fazendo comparação vida real e vale de ossos secos da parábola bíblica. Tá? No dia que nós conversamos, ele tentou dar um panorama geral a respeito das coisas. E ele falou a respeito lá da escolha da sua namorada, que se tornou a sua esposa, e por aí vai. E ele disse mais ou menos assim: então, pastor, eu não estava na igreja, e eu fui conduzido à igreja através da minha namorada, aceitei o Evangelho, aceitei a Cristo, me batizei, entendi que Deus me queria como pastor, Deus abençoou, eu vim estudar, estudei, me tornei pastor. Mas sabe, muitas vezes a gente se demonstra cristão e nós não somos, e eu aprendi isso na prática do casamento. Eu não sabia antes de casar, mas a minha esposa, ela tinha sido violentada na infância, inclusive em uma semana de oração da igreja. Enquanto os pais negligentes estavam sentados, as crianças correndo lá fora, um adolescente abusou dela durante 5 dias. Cuidado, papais. Igreja é lugar de pecadores. Alguns buscando santificação, outros nem tanto. Já acompanhei alguns casos de pedofilia dentro da igreja. E sempre, encorajado por Deus, fui o primeiro a denunciar. Não acredite que todos estão transformados. A Bíblia diz que tem virgens que são loucas. E de fato são. Então a gente tem que, diz anunciar, ficar com o olho no peixe e o outro no gato. Filhos têm que estar do lado dos papais e mamães, sendo discipulado pelo exemplo da reverência, por exemplo. Essa criança não somente foi abusada na infância, mas ao voltar da escola adventista aos 12 anos de idade, estudava à tarde, ela entrou no ônibus, um adulto a convenceu de descer do ônibus e a violentou mais uma vez. Quando ela completou 17, 18 anos, começou a namorar um jovem adventista, que a violentou pela terceira vez. Por fim, eu a conheci, dizia o pastor. E foi tão intenso para ela, que ela não conseguiu me contar antes de casar. E por não ter se cuidado, não ter se tratado, aquilo cresceu no seu coração de uma maneira muito complicada. Ela dizia para mim, um colega falando, que ali na adolescência, depois daquele abuso, ela estudava na escola adventista com as suas irmãs,
e as suas irmãs eram muito bem feitas e todos os olhares iam para as irmãs, mas as irmãs saíram da escola e ela ficou e começou a ficar bonitinha e os elogios vieram para ela e ela agora achou um lugar, tendo em vista que nem na infância nem na adolescência os pais souberam do ato. Ela não conseguiu contar, ela não foi cuidada, ela não foi amparada, mas ela encontrou um apaziguamento da sua dor em elogios frívolos. Ah, está bonita, e outros termos mais vulgares. E ela encontrou um lugar, ela dizia assim, um lugar de pedestal. Foi um assunto que a gente tratou, acompanhou, ouvimos tanto o esposo quanto a esposa. E ela encontrou esse lugar e ela carregou isso para dentro do casamento. É possível, sim, a gente estar perdido enquanto dizemos que somos adventistas. É possível, sim, estarmos perdidos enquanto dizemos que somos pastores. É possível, enquanto esposa de pastor, ser como um vale de ossos secos. Nós temos uma rapidez tremenda de apontar, então, alguns quando ouvem a palavra dos ossos secos, apontam para o mundo. O mundo é um vale de ossos secos, mas será que é essa a mensagem? Será que o Senhor não está querendo falar conosco? A Bíblia fala, daqui a pouquinho a gente vai estender um pouco mais. Mas o fato é que a vida do colega foi avançando e começou a aparecer alguns pontos de fumaça e ele não queria acreditar e perdoava e avançava. E foi assim uma luta de mais ou menos 16 anos, tentando conciliar ministério, casamento, família, perdão, recomeço, ressignificação. Mas foi se tornando cada vez mais pesado. E ele disse assim para mim, temos falado do Espírito nessa palavra. E quando eu resolvi, pastor, porque eu entendi que a maior necessidade nossa para esse momento é o Espírito Santo, eu comecei a buscar com uma força muito intensa. Li muitos livros, fiz muitas vigílias pessoais, coisas que nós temos esquecido de fazer. Me parece que a igreja, templo e suas programações se tornaram muletas para a nossa fé. Não sei como é que está por aqui, mas lá no Ceará tem um tal de 10 dias de oração. Se a igreja orasse, não existiria esse programa. Vamos fazer 10 horas de jejum. Se a igreja orasse, não existiria 10 horas de jejum. Queridos, um pedreiro, conheço alguns que comem às 9 horas da noite e não tem o costume de merendar e almoçam às 2 horas da tarde, mas a igreja está fazendo um jejum de 10 horas, comendo frutas. Não estou dizendo que cada um está num processo diferente, a gente respeita isso. A gente vai iniciando, preparando o nosso corpo e a gente vai chegar em alguma coisa superior. Mas a igreja não precisa criar programas de oração e jejum, isso é ordinário. Deveríamos entender isso desde o princípio. Se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, isso é essencial e não precisa esperar um mês específico para fazer dessas coisas. O que dirá das vigílias pessoais? Nós dizemos que Jesus Cristo é o exemplo para nós em todas as coisas, e de fato é. Onde foi que você viu Jesus marcando uma vigília com todo o povo? Me diz aí. Na maioria das vezes, quando a gente vê Jesus fazendo vigílias, e ele dormia cedo para acordar meia-noite, muitas vezes, e ficar até de manhã na presença do Pai, buscando força. Jesus era Deus, e eu, tão frágil, não faço dessas coisas, não uso dessas disciplinas espirituais. Aonde eu quero chegar? As coisas que nós precisamos fazer, nós devemos fazer. Caso contrário, viveremos como débeis na fé. E por fim receberemos a recompensa que as virgens loucas, imprudentes receberam. Não faz sentido. Não faz sentido. Perdidos dentro da igreja, não faz sentido. Na continuação, o pastor disse que começou a ver fumaça, e quando ele buscou o Espírito Santo e já estava numa caminhada mais profunda com Deus, ele começou a ver o fogo. Pastor, eu comecei a descobrir traições. E essas traições elas eram persistentes e cíclicas. 1 ano e meio, 2, a cada 1 ano e meio, 2 acontecia um episódio diferente. E eu entendi desde o princípio que o casamento é indissolúvel e eu não queria perder a família. E eu tentei, e a gente tentava com a ajuda profissional, mas eu não queria estender isso à associação, porque sei que o julgamento da associação às vezes é um julgamento mais impetuoso, no sentido de descontinuidade do ministério, e a gente foi suportando, perdoando, avançando, suportando, avançando.
mas a luta foi se tornando superior às minhas forças, e ele teve algumas experiências assim profundas com Deus. Ele disse que num momento que ele estava decidido a sair porque não suportava mais, em lágrimas e oração, ele disse: Senhor, eu não sou Deus para suportar esse sofrimento. E o papai do céu disse: vai à Bíblia que eu quero falar contigo. E ele disse: Senhor, não sei nem aonde abrir. Abra, só abra. E quando ele abriu, ele disse que caiu em Oséias, capítulo 13, seja a esposa em sua prostituição. Eu disse: isso aqui foi uma viagem na maionese, Senhor. Aí ele começou a fazer jejuns. Ele fez um jejum de 21 dias, frugal, fazendo um jejum total toda segunda-feira, nos últimos 2 dias, 48 horas de jejum, tentando buscar a afirmação daquilo que Deus tinha mostrado para ele. Ele fez um pacto com Deus, chamaria a filha e ela abriria a Bíblia. Se ela abrisse na mesma página, ele entenderia que era a vontade de Deus. E ele fez dessa forma, e ela era um bebê de 3 anos de idade. E ela devolveu a Bíblia para o pai, uma Bíblia não viciada, uma Bíblia nova, aberta na mesma página que ele tinha aberto há quase um mês atrás. E ele foi contando os milagres que Deus foi fazendo, dizendo: permanece, 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 até que chegou no momento de tantas repetições que ele encontrou paz em outro sentido. Passou, antes de tomar a decisão, 7 meses em jejum e oração, antes de tomar a sua decisão final, tendo em vista uma reincidência. E nessa circunstância ele encontrou paz na separação. E ele disse assim: e sabe como é que eu vejo que Deus estava me apoiando em tudo aquilo? Porque mesmo as pessoas envolvidas, inclusive os meus algozes, porque eu falei com todos o que ela caiu, eles olhavam para mim em momentos diferentes e diziam assim: eu vi Jesus em você. Eu vi Jesus em você. Eu percebi que quem agia era Deus e não era eu. Mas depois desses jejuns e orações de 7 meses, eu percebi que eu estava diante de um vale de ossos secos e parece que o vale não queria o milagre. E Deus me deu paz depois de estudos. Deus me deu a paz na descontinuidade do casamento. E agora eu resolvi, como pastor, obviamente, me pronunciar diante da associação. E ele foi lá na associação, conversou com o presidente, com o secretário, com o ministerial. Foram muitas lágrimas dos pastores, porque os pastores sabiam o quanto tinha sido eficaz o trabalho daquele pastor, as bênçãos que ele tinha deixado, os rastros de bondade que ele tinha feito. E teve algumas visitas pastorais à família, à esposa, ao esposo. E num determinado momento tem uma comissão de pastores para decidir a situação. E nessa comissão de pastores eram 12 colegas que estavam nessa comissão. E ele tinha que falar sobre a história completa, e ele deixa aquela comissão em lágrimas, toda a comissão, inclusive ele. Só que ele faz algo no final. Ele pega a sua credencial e coloca à disposição da igreja, dizendo as seguintes palavras: a igreja é maior do que todos nós. Se eu vou continuar sendo pastor para em algum momento ser pedra de tropeço para algum dos meus irmãos, se porventura vocês chegarem à conclusão que descontinuar a igreja vai sofrer menos, me façam um favor. Recebam as minhas credenciais. Porque as pessoas que aprovaram o meu ministério talvez olhem para a igreja e digam assim: a igreja foi injusta. E ele dizia também assim: eu quero olhar para minha filha no futuro e dizer para ela: o papai entregou as credenciais porque também queria viver outras coisas, como o sonho da vida no campo, como o sonho de cuidar de pessoas de outra forma. Então eu não quero que em momento nenhum a igreja chame a igreja, os irmãos apontem a igreja como injusta. Eu sei que muitas vezes não tem lastro para a discussão, a recomendação da união impera acima da vontade da coletividade. E por fim, ele vai para uma sala, ele se reúne mais uma meia hora e volta, seria no caso o pastor que cuida dos pastores, o ministerial volta para dar notícia lá. A comissão aceitou a sua credencial. E essa história é a minha história, não é a história de outro pastor. A
Estou aqui, voltando para Coplano, sentindo uma paz que excede todo o entendimento humano, porque sei que tenho caminhado com Jesus. Mas o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu optei ser de Cristo todos os dias. Deus tem manifestado o seu poder de maneira extraordinária, até a condição que eu estou hoje. Eu me lembro que em 2019, um jovem teve um sonho muito complexo e me chamou para conversar. Ele sonhou que ele se formava pastor de casado, tinha 2 filhos, e ia me visitar, mas eu não estava morando na cidade, eu estava morando no campo. E ele chegava na fazenda e ele disse assim: quando eu entrei na fazenda, eu percebi que no lado direito tinha plantado ervas medicinais, fitoterápicos. Deus foi me mostrando cada detalhe da fazenda que você vai morar. Você vai ter uma pedra grande onde você vai optar por fazer os seus momentos de oração. Você pediu para eu ficar em casa enquanto você atravessaria um rio pequeno, você atravessaria a pé para buscar bananas do outro lado. E o nome da sua fazenda vai ser Bom Jesus. Eu disse: cara, se isso vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer. Mas eu resolvi contar esse sonho para o meu irmão, que estava na época buscando comprar uma fazenda. E eu contei para ele e ele ficou abismado, assim: como é o nome da fazenda que ele disse? Eu disse: Bom Jesus. E ele olhou para mim e disse assim: se um dia eu tiver uma fazenda, essa fazenda vai ter por nome Bom Jesus. E eu tinha entendido naquele momento, se um dia eu saísse do ministério e fosse morar no campo, seria em parceria com ele. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Moro na cidade de Jacará, a 5 quilômetros fica a nossa fazenda. Quando meu irmão me chamou para parceria, ele já foi dizendo, ele não sabia do sonho quando ele me chamou para parceria. Inclusive vai estudando sobre fitoterápicos, porque a gente vai produzir fitoterápicos. Lá tem uma pedra imensa que a gente chama Pedra do Urubu, porque tem um urubu que tem um ninho lá. E é um lugar muito agradável para a gente ficar em contemplação. E ao final da fazenda tem um rio que a gente atravessa a pé, ele é um rio perene. Então a gente tem percebido que apesar dos sofrimentos, Deus cuida da gente. A palavra de Deus diz em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, estudamos isso no pequeno grupo ontem. Para Deus as nossas tribulações, elas são leves e momentâneas e produzem em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Meu alvo é o céu, conduzir a minha princesa para Jesus. Em tudo isso Deus me deu muitos presentes. Hoje, graças à entrada do Evangelho através da família da minha ex-esposa, a minha família é adventista, com exceção de um irmão. Meus pais são missionários, minha irmã é missionária, meu irmão é ancião de igreja. Então a gente tem muita felicidade nisso. Do presente da minha filha, eu sempre olho para ela e digo assim: é presente até agora que Deus me deu. E a gente tem tentado continuar o discipulado com ela, fazendo uma educação domiciliar, mostrando para ela Deus através da natureza e de muitas outras coisas, de muitas outras formas, discipulando ela também para a eternidade. A Bíblia mostra que não há antagonia entre felicidade e tristeza. A gente ficou triste muitas vezes, todo o recomeço era muito complexo, eram 2, 3 meses de muito esforço para ressignificar aquelas coisas. Mas a parábola dos ossos secos me fez muito sentido. Tem ossos que não querem um milagre. Muito embora, depois da descontinuidade do casamento, ela olha para mim e diz assim: talvez tenha sido a única forma que Deus encontrou para me salvar, eu perdendo a minha família. Outro dia, ela teve um sonho, e no sonho ela disse que estava no céu, e no céu me procurava para agradecer. Então, com isso tudo, a gente olha para o passado e diz: louvado seja Deus, que no meio das tribulações nos qualifica para a eternidade. É por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, orai sem cessar. O nosso convívio tem que ser profundo e só, ou melhor, até esse momento, se formos carnes, ossos, pelos e espírito sopro, não é o suficiente. Tem algo mais que nós precisamos ter. Vocês confirmaram comigo no texto bíblico que o milagre estava completo, a maioria de vocês, mas o milagre não está completo. Vamos ver o que diz a continuação do verso.
Verso 10, para a gente recapitular onde paramos e a gente continua a partir do 11. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito com E minúsculo entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Uma reflexão por enquanto. Os ossos secos, queridos, não são aqueles que estão no mundo. Os ossos secos, se nós somos Israel espiritual, os ossos secos somos nós. Não aponte para ninguém. Somos nós o vale de ossos secos e precisamos do milagre. Não adianta ser um exército sobremodo numeroso, 20 milhões de adventistas no mundo, se o milagre parar aí. Precisa de um pouco mais, e a palavra de Deus vai esclarecer qual é o pouco mais. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Verso 12: portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Mas lembre-se, o milagre não é só a gente sair do mundo, precisa de algo mais, e está no verso 14. Se você tiver sua caneta, marca, seu marcador, grifa, faz alguma coisa aí, mas não deixe esse texto passar despercebido. Olha só o que diz a palavra de Deus: porém em vocês o meu Espírito. O problema do vale de ossos secos só termina de fato quando o Espírito com o E maiúsculo, quando Deus, Espírito Santo, estiver em nós. Perceba: porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Horas, ele tinha dito para o profeta: se tivesse o sopro de vida, o exército estaria vivo. Mas ele não quer que nós sejamos como The Walking Dead, aqueles zumbis da internet aí, não. Vivos, mas mortos, perambulando por aí, fazendo mal aos outros. Não, ele não quer que nós amontoemos os números dos desgraçados cristãos dessa terra, que são uma pedra de tropeço para a salvação de muitos. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. E para isso acontecer, é de extrema importância nós recebermos diariamente o Espírito Santo. Lembre-se que está escrito: porém em vocês o meu Espírito, ou seja, é a vontade de Deus, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. É vontade e ele quer cumprir. Pergunta do coração: se o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher constantemente do Espírito, como tem sido a nossa busca pelo Espírito Santo? Frágil? Sempre esqueço, pastor. Sabe por que muitas vezes, mesmo que inconsciente, a gente não faz uma busca apropriada a respeito do Espírito Santo? Vou lhes dizer: porque quem recebe o Espírito abre as portas de casa e sai para o mundo para pregar o Evangelho. E nem todos nós temos disponibilidade de fazer tal coisa. Não somente isso, se você pede o Espírito e ele te dá o dom de cura, onde é que tu tem que estar? Hospitais? Casas de enfermos? Onde estão os nossos irmãos com esse Evangelho vivo, levando aos enfermos com o dom de cura? Parece que nós somos muito tímidos em relação a isso, porque não queremos também nos responsabilizar por outras coisas. Eu me lembro que no primeiro ano que estive aqui, assisti um milagre. Pastor Washington, que também foi pastor dessa igreja, veio visitar a igreja de Coplã, e nós ficamos sabendo que o irmão André, da irmã Ruth, lá de Sapé, estava doente. Ele tinha tido trombofilia, a sua perna estava imensa e já estava marcada a sua cirurgia de amputação. Diabetes, um nível altíssimo, negligente na alimentação, estava naquela condição. E eu e o pastor fomos na casa dele, oramos a Deus, ungimos o irmão, e no dia seguinte o irmão estava de pé com a sua perninha normal. Amém. Milagres são reais, mas será que nós temos a ousadia que o Espírito Santo dá aos servos de Deus para interceder pela cura das pessoas?
Se nós estamos vivendo o tempo do fim e a chuva temporã já foi inaugurada desde aquele momento, quando os discípulos saem de portas afora para falar do amor de Jesus, e essa chuva nunca deixou de cair, o que está acontecendo conosco que a gente não vê tantos milagres assim? Aonde estão os missionários de Deus, cheios do Espírito Santo, caminhando apressadamente para testemunhar do amor de Jesus, tendo em vista que nós estamos nas últimas horas desse mundo? Ou a gente não consegue ver o desenrolar das profecias diante dos nossos olhos? Será que é por um acaso um Papa americano? Será que é por um acaso a interferência do político da maior nação, entre aspas, em relação às outras nações do mundo? Será que essas guerras, como estão e aonde estão acontecendo, também não faz sentido para o cumprimento profético? Ou será que é só o nosso dedo de rios em rios, de shorts em shorts, que vão nos preparar para a eternidade? Na verdade, eu acredito que tem botado as nossas mentes. O celular nunca vai ser uma maldição para um servo de Deus. Nunca. Porque ele sabe, ele está entrando com um propósito, ele sabe que ele vai assistir, depois de assistir ele vai sair. Ele não vai ficar viajando na maionese. Se é pela contemplação que nós somos transformados, o que a igreja tem contemplado? Através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, o que a gente tem comido, né? Como que a gente tem cuidado do tempo para receber o Espírito Santo? Lá no Ceará é assim, não sei aqui na Bahia. Nosso inverno vai de janeiro até o mês de junho, mais ou menos. Quando a gente planta milho, a gente aguarda as primeiras chuvas. E essas primeiras chuvas fazem com que a sementinha possa romper a terra, vai crescendo, crescendo, e vai chovendo, ainda que seja pingado semanalmente, de 3 ou 4 dias, até que por fim parece que vai ter uma estiagem, mas em chuvas mais fortes. E as chuvas mais fortes ajudam a preencher a semente, e a gente depois pode ir para a colheita. Quando a gente resolve, dependendo unicamente das chuvas, plantar milho no mês de abril, nós não vamos colher milho, porque aquela semente não usufruiu das primeiras chuvas. Deixa eu tomar água enquanto ela se acalma. Se nós não usufruirmos das primeiras chuvas, nós não receberemos as últimas chuvas. E o que eu quero dizer com isso? Quase todos os adventistas já tiveram contato com o tema da chuva serôdia. E alguns estão na expectativa de recebê-la. Senhor, derrama a tua chuva serôdia sobre a tua igreja. Não é tempo de chuva serôdia, ela vai cair no tempo determinado do Senhor. Mas quem foi que disse que a chuva temporã cessou? Aonde está escrito na Bíblia que a chuva temporã ela cessa, vai ter um tempo de estiagem gigantesco até que caia a chuva serôdia? Em lugar nenhum. A chuva temporã ela vai ser derramada emendando com a chuva serôdia. Ou seja, sim, eu posso ser cheio do Espírito Santo hoje, todos os dias da minha vida. E essa deve ser a nossa busca. Já estou quase terminando, sei que alguns de vocês já estão caminhando. Foi na igreja da Copan que eu aprendi a terminar o culto mais cedo, graças ao Dadal. Eu era um pregador ainda muito primário, ele me chamou para dar uns conselhos. Pastor, eu sou pregador mais do que eu não, mas pregue menos. Obrigado, Judas, esse é o dever para todo o meu ministério. Mas eu conheci um irmão chamado Robson quando eu cheguei no Ceará. Ele era dono de academia, cuidava bem do corpo, da alimentação, era um irmão presente na igreja. Antes de ele conhecer o Evangelho, ele lutava jiu-jitsu. Ele foi competir no campeonato do Nordeste. Ele foi até o final, mas na final ele levou uma tremenda surra. Voltou para casa, ele era muito pobre, a alimentação dele era escassa. Às vezes ele treinava com fome ou comia 2 ovos para aguentar um treino de 6 horas. Mas ele treinou durante 1 ano para voltar para o mesmo campeonato, porque era sonho dele ganhar aquele campeonato. Felipe, aquela música que até jumento chora. Daquele jeito. Aí o irmão treinou aquele ano inteiro.
voltou para o campeonato e ganhou aquele campeonato do Nordeste. E ele disse assim para mim, sempre eu treinava às 12 horas, porque era o momento que ele não tinha ninguém na academia, e a gente podia discutir questões bíblicas e a gente se divertia bastante. Ele disse assim para mim, o que eu mais aprendi naquele contexto não foi que se eu treinar muito eu vou ser vencedor. Não foi isso que eu aprendi de maior importância para mim. Antes dele morrer, ele me deu o seguinte conselho, baseado na sua experiência. Ele morreu. Morreu aos 46 anos de idade, de um ataque fulminante. Sábado à noite, geralmente ele abria a academia, fechava às 9, pegava a filhinha dele, e ia brincar de patins na praça de uma cidade chamada Icó. E quando ele estava ali passeando, um dos meninos da igreja parou ele, achando interessante a forma como ele educava a sua filha. Robson, como é ser pai? Eu queria saber de você, não tem uma boa experiência com meu pai. E ele começou a falar sobre como é ser pai. E olhou para o lado, apenas olhou para o lado. Aí o colega também acompanhou o olhar. Quando o colega voltou a olhar para ele, ele já estava no chão agonizando, já ficando arroxeado. E ali mesmo morreu. Ainda que tivesse enfermeiros, muitas massagens cardíacas, manobras essenciais. Eu estava numa cidade distante e alguém me ligou. Quando eu cheguei, ele já estava na pedra, assim, esticado. Foi um dia de muitas lágrimas. Foi o velório mais impactante de todo o meu ministério. Tinham mais ou menos 350 pessoas dentro da igreja e mais umas 400 do lado de fora. Mas por que Robson chamou tanta atenção daquelas senhoras? Robson, digo já a respeito do grande ensinamento, apesar de estar na academia, às vezes ele deixava o personal dele trabalhando enquanto ele dava estudo bíblico. Quando eu cheguei por lá, e a gente sempre fazia as nossas discussões de meio-dia, eu incentivei ele a estudar hebraico e grego para ele poder entender um pouco mais em profundidade a palavra de Deus. Em 2 anos, Robson sabia hebraico e grego. E ele estava ofertando ainda o melhor alimento espiritual para a igreja. Ele estava no auge da sua espiritualidade quando descansou no Senhor. Ele dizia assim para mim: cara, eu não vou para a igreja porque eu preciso de igreja, não. Não entenda isso como superioridade, por favor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que quando eu sento lá para ouvir o irmão fulano de tal, eu já sei do que ele está falando, e muitas vezes ele fala até uma coisa equivocada que eu tenho que procurar para corrigir. Se eu ficar em casa estudando, eu tenho um maior ganho do que ir para a igreja. Ele falava nesse sentido. Mas ele disse assim para mim: mas sabe por que eu vou para a igreja? É porque a igreja precisa de mim. Deus tem me capacitado para eu ser usado lá. E é por isso que eu estou lá. Eu faço uma pergunta para a igreja, onde nós estamos nas quartas-feiras, quando nós não estamos na faculdade. Ou aqui não é a casa do Senhor, ou é aqui nós não temos um encontro com Deus. Ou tudo isso é superficial, ou temos vivido uma fé rasa. Robson dava estudos bíblicos para médicos, doutores. Os seus alunos sempre eram ofertados estudos bíblicos. Por isso que ele comoveu a cidade. E sabe, eu fiz o velório, igreja lotada, não deu condições para sair pela porta do fundo, tiveram que sair pela porta da frente, tiveram que sair pela porta do fundo, porque não tinha como retornar quem dava uma olhada no caixão. Foi tocada aquela música Além do Rio Azul. A igreja entrou em prantos. E aí, quando começaram a sair após a música, as pessoas que ele dava estudos bíblicos disseram assim, a maior parte delas: agora eu entendi o quanto Deus me ama. Pastor, vamos marcar o meu batismo. O Robson salvou mais pessoas depois da sua morte do que em vida, por causa do seu testemunho, da sua fé, que ele não colocava embaixo de panos. E nós precisamos de pessoas ousadas desse tipo. Homens e mulheres que não se curvam diante do mal, que obviamente vão cair em algum momento, mas desesperadamente vão aos braços de Jesus. Preguei agora de manhã, na saída um jovem me procurou em Magras: pastor,
eu vim disposto a entregar os meus cargos, eu tenho vivido uma vida dúbia, eu tenho feito coisas que desagradam a Deus, eu não quero que a igreja me aprove, mas que eu seja condenado pelo Senhor. Como foi que o Senhor passou pelas tormentas que o Senhor passou e permaneceu de pé? Eu permaneci de pé, filho, quando eu de prantos me ajoelhava e suplicava as forças que eu não tinha. E você também vai ser vencedor em Cristo Jesus. Confie nas forças dele, nos méritos dele, porque só assim você será vencedor. A caminhada é árdua. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu ensino. E falando sobre tribulações, conselho final de Robson foi: sabe o que eu aprendi na minha última luta? Eu fui determinado a ganhar. E no meu coração estava o seguinte: se porventura, no último minuto, esse meu compasso aí, o cara que vai lutar contra mim, ele me pegar uma chave de braço, uma chave de perna, coisa parecida, ele vai segurar e eu vou me sustentar até quando eu puder. E quando tiver faltando uns 15 segundos, uns 10 segundos, ainda que ele quebre o meu braço, eu não vou bater na lama, porque eu sei que eu já estou ganhando. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que andam em Cristo. Nós já estamos ganhando. Mas o que vai nos separar do amor de Cristo? E termina a conversa de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esse capítulo é fantástico. A Renata já pregou sobre ele aqui na igreja. Romanos capítulo 8, no verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente os que são filhos de Deus serão salvos. Eu sei que você já conhece o texto bíblico de João capítulo 1, que diz que aqueles que aceitam Jesus são chamados de filhos. Mas não adianta dizer que aceita Jesus, vir até esse tanque batismal, ser batizado, se a caminhada não for uma caminhada conectada no Espírito. Será um cristianismo fajuto. E Jesus reconhece em suas virgens, as loucas e as prudentes. Nós devemos estar no grupo das prudentes, que amam a Jesus acima de tudo e de todos, e que não tem medo de testemunhar, e que entenderam que só caminhando com o Espírito Santo eu serei chamado de fato filho e filha. Então não tem como eu caminhar como cristão se o Espírito Santo estiver ausente de mim, achando que por fim receberei a eternidade. O que será daqueles que ouvirão da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos? Ah, Senhor, mas eu estava na igreja, eu ornamentava, eu cuidava do ambiente. Não adianta, não são as coisas, é o Senhor em mim que vai me classificar como filho e eterno ao lado de Jesus. Eu termino com essa reflexão dos últimos versos. Verso 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Podem até tentar, muitas vezes tentaram contra mim. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo de espada, ou o trabalho no sábado, ou a faculdade, ou o meu celular, ou o meu namoro? O que vai me separar do amor de Deus? Por amor a Ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Detalhe, para estar em Jesus tem que ter o Espírito Santo, porque Ele quem nos convence, nos converte, nos purifica, nos santifica, nos ensina a amar Jesus e tudo mais. Sem o Espírito Santo não haverá salvação. Não contei esse testemunho para alcançar a pena de nenhum de vocês. Muitos estavam me perguntando em segredo o que está acontecendo, então resolvi contar publicamente. Não tem mágoa, porque há perdão e o desejo de encontrar as pessoas que me machucaram lá na eternidade, que haja um verdadeiro arrependimento. O caminho estreito continua sendo percorrido, apenas intercedo para tirar as dúvidas de como está o nosso estado atual, para que não haja má compreensões, é que resolvi dar esse testemunho. Felicidade não é antagônica à tristeza. Eu posso passar por tristeza e ainda assim, conectado em Jesus, ser feliz. Amém. No meio da tribulação, lembre-se disso. Ser feliz é um mandamento de Deus. Paulo fala sobre isso. Sede felizes. Se é um mandamento, então seja. Seja. Olhe para Cristo. Confie em seus méritos. Nós vamos ouvir uma música agora que reflete um pouco da situação da igreja. E ao final dessa música, aqueles que entenderam a mensagem de hoje, entenderam que sem o Espírito Santo não dá e que querem receber hoje o batismo do Espírito Santo e puderem ficar de joelhos, porque se não pode ficar de joelhos e quer ficar de pé, você pode ficar também. Aqueles que conhecem a letra podem cantar conosco. Vento do Espírito, Daniel Santos. Felipe, é aquela que tem dois homens na capa. Você coloca Vento do Espírito, Daniel Salles, essa aí. Mateus Rios, Daniel Salles. Essa música é muito profunda. Ela mostra um pouco da realidade da igreja hoje e a possibilidade de transformação para melhor. Pode ser também mandamentos que a gente insiste em quebrar. Que insistimos em quebrar.
dizendo, Senhor, temos tudo na mão, mas não há fogo ao altar. A realidade precisa mudar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal de todos nós. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Senhor Jesus, aqui estamos nós prostrados diante de Ti, reconhecendo a nossa insignificância. É fato que o que temos para Te oferecer não passa de trapos de imundícia, mas temos a certeza, pelo aprendizado que a Tua palavra tem nos trazido, que o Espírito Santo soluciona esse problema, porque seria Ele, através de nós, ofertando para o Senhor um sacrifício agradável da nossa vida rendida a Ti. A nossa maior necessidade, Pai, não é em cumprir as saias, diminuir línguas ou resolver outros problemas ordinários da igreja. A nossa maior necessidade é ter o Teu Santo Espírito, porque todas as outras coisas serão resolvidas. Mas nos ensina a Te buscar, meu Pai. Nos ensina a usar de tudo aquilo que o Senhor deixou como exemplo para nós, mudando as nossas rotinas, sendo homens e mulheres que intercedem, homens e mulheres que buscam, homens e mulheres que se entregam ao serviço, homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, chamados de filhos, qualificados para a eternidade. Afinal de contas, foi o Senhor que nos escolheu para sermos ferramentas Tuas para a salvação daqueles que estão nas trevas, atraindo-os para a maravilhosa luz. Então, por favor, meu Pai, perdoa todos os nossos pecados e, pelo poder de Jesus, derrama sobre a Tua igreja aqui de Coplano o Teu Santo Espírito, mas não somente sobre nós, sobre esse distrito, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, sobre os cristãos genuínos, e que a gente saia de fato apressadamente para falar do Teu amor, e que o Senhor venha ainda em nossa geração. A gente já não aguenta mais de tanto sofrimento. Quando eles vierem, nos ajuda a segurar na Tua destra e passar por Ele, contando a vitória, porque nada vai nos separar do Teu amor. Obrigado pela salvação provida pelo Teu sacrifício e porque o Senhor nos ama de maneira sobrenatural. Obrigado porque o Senhor, por não se cansar de amar, nos alcança quando nós estamos em erros e nos ajuda a progredir nessa caminhada que seja cada vez mais profunda contigo, ao Teu lado, vivendo em santidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. Estarei a porta para cumprimentá-los.
a cada irmão, cada amigo que veio nessa manhã. Deus está muito copiosa bênção sobre a vida de cada um de vós. Nesse momento, o Tiago vai organizar a saída e amanhã estaremos diante